O posto que não deveria existir. Se você já dirigiu sozinho numa estrada deserta no meio da madrugada, você sabe como é desesperador quando o ponteiro do combustível começa a entrar na reserva e não há nenhum posto à vista por quilômetros. Agora imagina se eu te contar que encontrei um posto funcionando perfeitamente numa região onde não deveria existir nenhum a mais de 80 quilômetros de distância. E o que aconteceu lá dentro mudou completamente a forma como eu vejo a realidade. Antes de começar, se você gosta de relatos reais de experiências sobrenaturais, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal que toda semana eu trago histórias como essa, vividas na pele por pessoas comuns como eu e você. Ativa o sininho também, porque essas histórias não ficam muito tempo no ar, se é que vocês me entendem. Meu nome é Carlos, tenho 38 anos, sou representante comercial e rodo o Brasil inteiro há mais de 15 anos. Já vi de tudo na estrada, mas o que aconteceu naquela madrugada de março do ano passado me assombra até hoje. E olha, eu não sou pessoa de acreditar em fantasma, essas coisas de filme de terror. Sempre fui cético, sempre procurei explicação lógica para tudo. Mas depois daquela noite, não tenho mais certeza de nada. Era uma terça-feira. Eu estava voltando de Cuiabá para Campo Grande, uma rota que eu fazia pelo menos 2 vezes por mês. Tinha saído mais tarde que o normal por causa de uma reunião que se estendeu, então só consegui pegar a estrada por volta de 1h da manhã. A BR-163 naquele trecho é uma estrada boa, mas completamente solitária durante a madrugada. São mais de 100 quilômetros de nada dos dois lados, só cerrado e mais cerrado. Eu estava há cerca de 2 horas dirigindo quando notei que o marcador de combustível estava perigosamente baixo. O sinal da reserva ainda não tinha acendido, mas estava quase lá. Comecei a ficar preocupado, porque sabia que o próximo posto estava ainda muito longe. Liguei o rádio para tentar me distrair da ansiedade, mas só pegava chiado e umas estações paraguaias que mal dava para entender. Foi quando vi as luzes ao longe. Primeiro pensei que fosse miragem, sabe quando o cansaço começa a pregar peças na nossa mente. Mas conforme fui me aproximando, ficou claro que eram as luzes de um posto de gasolina. Luzes brancas e amarelas iluminando as bombas, a loja de conveniência toda acesa, até mesmo uns postes no estacionamento funcionando perfeitamente. Era a visão mais bonita que eu podia ter naquele momento. O que me chamou a atenção de cara foi como o posto parecia bem cuidado. As bombas eram modernas, todas pintadinhas. A área estava limpa, organizada. Tinha até umas mesas com guarda-sol na parte externa, como se fosse um daqueles postos mais sofisticados que você encontra nas rodovias principais. Coisa rara de ver numa região tão isolada como aquela. Encostei próximo à primeira bomba e desliguei o motor. O silêncio que tomou conta foi impressionante. Só o barulho do motor esfriando e uns grilos cantando ao longe. Fiquei uns segundos esperando algum frentista aparecer, mas nada. Pensei que talvez fossem desses postos que só funcionam com autoatendimento durante a madrugada. Desci do carro e foi aí que comecei a notar as primeiras coisas estranhas. A primeira foi o cheiro, ou melhor, a falta de cheiro. Todo posto de gasolina tem aquele odor característico de combustível, óleo, borracha. Mas ali não cheirava a nada. Era como se o ar estivesse completamente neutro, sem nenhum aroma, nem mesmo o cheiro do cerrado que sempre está presente naquela região. A segunda coisa foi o silêncio absoluto das máquinas. Postos sempre têm algum equipamento funcionando, compressores, bombas, algum motor rodando. Mas ali estava tudo em silêncio mortal. As luzes estavam acesas, a energia claramente funcionando, mas nenhum ruído mecânico. Caminhei até a loja para ver se tinha alguém lá dentro. As janelas eram grandes e dava para ver o interior perfeitamente. Prateleiras organizadas, produtos, alinhados, caixa registradora moderna, tudo parecendo normal. Mas não havia uma alma viva. Bati no vidro da porta algumas vezes, chamei bem alto. Só o eco da minha própria voz me respondendo. Voltei para as bombas pensando em tentar o autoatendimento. A bomba mais próxima do meu carro tinha leitor de cartão, display digital, tudo funcionando.
Inseri meu cartão de crédito e, para minha surpresa, a máquina respondeu normalmente. Selecionei etanol, que estava mais barato, e comecei a abastecer. Enquanto o combustível descia, olhei em volta mais atentamente. Foi então que percebi algo que me arrepiou dos pés à cabeça. Não havia pegadas no chão. O piso ao redor das bombas tinha uma fina camada de poeira vermelha, típica da região. Mas as únicas marcas na poeira eram as dos meus próprios pés. Como um posto poderia estar funcionando, com todas as luzes acesas, máquinas operacionais, mas sem nenhum sinal de que alguém havia pisado ali há semanas? Terminei de abastecer rapidamente. A máquina emitiu o comprovante normalmente, e eu estava pronto para ir embora, quando uma curiosidade mórbida tomou conta de mim. Precisava entender o que estava acontecendo ali. Decidi dar uma volta completa pelo posto antes de partir. Caminhei até os fundos do estabelecimento, onde normalmente ficam os depósitos de combustível e equipamentos. Havia uma porta que parecia dar para um escritório ou depósito, mas estava trancada. Tentei espichar o pescoço para olhar através de uma janelinha pequena, mas o vidro estava muito sujo. Não dava para ver nada lá dentro. Foi quando ouvi um barulho muito baixo, quase imperceptível, vindo de dentro da loja, como um arrastar de pés no chão, muito devagar, muito cuidadoso. Meu coração disparou. Havia alguém lá dentro o tempo todo, só que não queria ser visto ou perturbado. Me aproximei novamente da porta da loja, encostei o ouvido no vidro. O barulho continuava, agora mais nítido. Definitivamente eram passos, alguém caminhando lá dentro, mas de uma forma estranha, como se estivesse arrastando os pés pelo chão. "Oi, tem alguém aí?" Gritei, batendo mais forte no vidro. Os passos pararam imediatamente. Silêncio total por uns 10 segundos. Então, muito lentamente, os passos recomeçaram, só que agora vinham na minha direção. Alguém estava se aproximando da porta pelo lado de dentro. Meu instinto mandou sair correndo dali, mas a curiosidade ainda era mais forte que o medo. Fiquei grudado no vidro, tentando ver quem estava vindo. A iluminação interna da loja era boa. Dava para ver praticamente tudo. Mas mesmo assim não conseguia identificar nenhuma figura humana se movendo. Os passos chegaram bem próximo da porta. Tão próximo que conseguia ouvir a respiração pesada de alguém do outro lado do vidro. Mas não via ninguém. "Escuta, eu só quero saber se está tudo bem aí dentro", falei, tentando manter a calma. Abasteci o carro e queria pagar em dinheiro se for possível. A respiração parou. Esperei uns segundos, depois bati levemente no vidro. Mais uma vez. Foi quando vi. No vidro embaçado da porta começou a aparecer o contorno de uma mão. Como se alguém do lado de dentro estivesse encostando a palma da mão no vidro, bem na altura onde eu estava olhando. Mas era só o contorno. A marca que o vapor da respiração deixa no vidro frio, sabe? Só que eu não via a mão real, só a marca dela. Pior ainda, a marca era pequena demais para ser de um adulto. Parecia mão de criança. Aí sim o medo bateu forte. Saí correndo para o carro como se tivesse fogo no rabo. Mas quando estava chegando no meu carro, escutei a porta da loja se abrindo atrás de mim. Me virei e não havia ninguém. A porta continuava fechada, mas eu tinha certeza absoluta de que havia escutado o barulho de porta abrindo, aquele chiado característico de porta de vidro deslizando no trilho. Entrei no carro, liguei a chave, e foi aí que aconteceu a coisa mais assustadora de toda essa história. O motor não pegou. Tentei mais uma vez. Nada. A terceira vez. A quarta. Quinta. O motor estava completamente morto. E olha que era um Corolla 2019, nunca tinha me dado problema nenhum. Comecei a suar frio. Estar preso naquele posto bizarro era a última coisa que eu queria. Tentei ligar para alguém, mas meu celular não tinha sinal nenhum. 0 barras. Foi quando notei que as luzes do posto começaram a piscar. Não todas de uma vez. Primeiro piscou a luz da bomba mais distante, depois a do meio, depois a da bomba onde eu estava. Como se alguém estivesse testando uns circuitos elétricos, ou como se algo estivesse se movendo de bomba em bomba, interferindo na energia. Tentei dar a partida mais uma vez, desesperado agora. O motor tossiu, quase pegou,
mas morreu de novo. As luzes da loja começaram a piscar também. Primeiro as do teto, depois as das prateleiras, depois a do caixa. E através das janelas comecei a ver sombras se movendo lá dentro. Não eram sombras humanas. Eram formas alongadas, distorcidas, que deslizavam pelas paredes como se não tivessem peso. Meu desespero estava no máximo quando finalmente consegui ligar o motor. Ele pegou de primeira, como se nunca tivesse tido problema algum. Não perdi tempo. Saí em disparada daquele posto sem olhar para trás. Dirigi uns 40 quilômetros em alta velocidade até encontrar uma cidade pequena. Parei num hotel de beira de estrada que estava aberto 24 horas e contei tudo para o recepcionista. Ele me ouviu com atenção e, quando terminei, ficou uns segundos em silêncio. Senhor, ele disse finalmente, não existe nenhum posto de gasolina naquela região da BR-163. O último posto antes de São Gabriel fica a mais de 80 quilômetros daqui, na direção contrária de onde o senhor veio. Mostrei para ele o comprovante do abastecimento. Ele olhou o papel com cara de espanto. Esse CNPJ, ele murmurou, depois foi até o computador. Digitou alguns dados, esperou, digitou mais. Voltou com uma expressão preocupada. Senhor, esse CNPJ é de um posto que existiu sim naquela região, mas foi fechado há 7 anos e não foi por motivos comerciais. Houve um acidente muito sério lá. Uma família inteira morreu num incêndio. Pai, mãe e uma criança de 6 anos. O posto nunca foi reaberto depois disso. Senti um arrepio gelado descendo pela espinha. A criança, perguntei, como ela se chamava? O recepcionista hesitou antes de responder. Ana Beatriz. Era filha do dono do posto. Morreu tentando se esconder na loja durante o incêndio. Fiquei acordado o resto da madrugada, naquele hotel tentando processar o que havia acontecido. O combustível estava no meu tanque, real, palpável. O dinheiro havia sido debitado do meu cartão, mas segundo todas as informações oficiais, aquele posto não existia há 7 anos. 2 semanas depois, voltei a passar por aquela região, dessa vez durante o dia. Procurei por qualquer vestígio do posto, qualquer indício de que ele já havia existido ali. Nada. Só cerrado dos 2 lados da estrada. Nem mesmo ruínas ou fundações abandonadas. Mas tenho o comprovante até hoje. E meu carro continua com o combustível que comprei naquela noite. Às vezes fico pensando na Ana Beatriz, uma criança de 6 anos que morreu num incêndio, talvez tentando se esconder, esperando que alguém viesse salvá-la. Será que ela ainda está lá esperando? Será que o posto continua funcionando para ela, numa realidade paralela, onde o acidente nunca aconteceu? Não sei se acredito em fantasmas ou vida após a morte, mas sei que existe muito mais coisa entre o céu e a terra do que nossa vã filosofia pode explicar. E nas estradas desertas do nosso Brasil, durante as madrugadas solitárias, às vezes, essas coisas inexplicáveis resolvem se manifestar para quem está disposto a enxergar. Uma coisa eu sei, nunca mais vou conseguir abastecer num posto durante a madrugada sem pensar na Ana Beatriz. E vocês, depois de ouvir essa história, provavelmente também não. E aí, já passaram por algo parecido? Já encontraram lugares que não deveriam existir? Conta-nos. Comentários, quem sabe sua experiência vira o próximo vídeo do canal. E não esquece de deixar o like se a história te arrepiou, se inscreve se ainda não é inscrito e ativa o sininho porque toda semana tem história nova aqui. Até a próxima e cuidado nas estradas desertas. Nunca se sabe o que vocês podem encontrar por aí.